Um sistema de controle de versão é um software capaz de gerenciar modificações feitas ao longo do tempo em um conjunto de arquivos. Aqui para nós, esses arquivos normalmente vão ser código-fonte de algum projeto de software. Porém, nada impede que um sistema de controle de versão seja usado para controlar outros tipos de arquivo. Por exemplo, um escritor poderia usar um sistema de controle de versão para gerenciar os arquivos de texto das obras que ele estiver escrevendo. Ou ainda, um jornalista poderia também usar um software desse tipo para gerenciar os arquivos das matérias que ele produz. Enfim, para nós, nesse curso, o que vai fazer mais sentido é pensar no uso de um sistema de controle de versão como uma das principais ferramentas de uma equipe de desenvolvimento de software. E para começarmos a entender como é a relação da equipe com o sistema de controle de versão, vamos falar um pouco sobre o que é um repositório. O repositório é um local de armazenamento onde ficam os dados de todos os arquivos já enviados alguma vez para o sistema de controle de versão. Ou seja, o repositório armazena informações históricas sobre o projeto, pois tudo que já foi enviado para lá, não importa há quanto tempo, fica registrado. Mesmo que alguém remova um arquivo do projeto, o repositório continuará tendo as informações desse arquivo, além de ter os registros de quem inicialmente enviou o arquivo, de quais foram todas as alterações ocorridas nele e de quem fez cada uma delas. Além disso, o repositório também mantém a informação de todas as datas em que as alterações ocorreram nos arquivos. Então, o sistema de controle de versão é o software que os programadores utilizam para interagir com as informações que ficam armazenadas no repositório. De maneira geral, nos projetos de software sempre existe um repositório central, que é compartilhado por toda a equipe de desenvolvimento. Cada programador possui no seu computador de trabalho cópias dos arquivos do projeto que estão no repositório. Quando um programador modifica um arquivo, ele pode submeter as mudanças para o repositório central, de maneira que elas passarão a estar disponíveis para os demais programadores da equipe. O sistema de controle de versão lida também com situações em que mais de um programador realiza alterações em um mesmo arquivo. Algumas vezes, o próprio sistema de controle de versão consegue conciliar as alterações e gerar uma nova versão do arquivo que inclui todas as modificações feitas pelos programadores. Outras vezes, quando os programadores mexem nas mesmas linhas do arquivo, o sistema pode não ser capaz de decidir sozinho o que fazer. Essa situação é chamada de conflito, e o sistema de controle de versão solicita que algum dos programadores compare as modificações conflitantes e decida o que deve ser mantido no arquivo. Vamos fazer uma pausa agora para recapitular algumas coisas importantes que nós vimos até aqui. Como o sistema de controle de versão armazena definitivamente todos os dados que recebe, nós podemos dizer que ele mantém versões diferentes do projeto. Assim, obviamente, ele é um sistema de backup de todo o código-fonte do projeto, pois a partir do momento que o programador submeter uma alteração para o repositório, ela permanecerá lá em segurança mesmo que, por exemplo, o computador do programador quebre ou seja roubado. O sistema de controle de versão acaba sendo também uma forma de compartilhamento de código entre a equipe, pois ele oferece ferramentas simples para que os desenvolvedores consigam trocar arquivos com o repositório sem precisar se preocuparem muito com o que os outros desenvolvedores estão modificando nos arquivos do projeto, já que ele consegue gerenciar até mesmo alterações simultâneas nos mesmos arquivos. No repositório, também é possível saber quem realizou cada uma das mudanças em qualquer arquivo. E além disso, qual foi o motivo que levou a essa alteração? Pois quando um programador submete algo para o repositório, normalmente ele descreve brevemente o que ele fez. Por fim, ao oferecer todas essas funcionalidades, o sistema de controle de versão se torna uma plataforma que traz muita segurança para que o programador possa experimentar coisas, pois ele sempre terá à mão um histórico completo do projeto e nunca irá perder arquivos ou ter dificuldades para desfazer qualquer uma das mudanças no código. Há algumas palavras que vão aparecer bastante no seu dia a dia de programador, e por isso eu queria te apresentar um pouco desse vocabulário que é muito comum. O primeiro termo é repositório, que inclusive a gente já discutiu bastante nesse vídeo, mas apenas para reforçar mais uma vez, o repositório é o local onde ficam armazenados todos os arquivos já enviados alguma vez para o sistema de controle de versão. O próximo termo, checkout, significa criar localmente uma cópia dos arquivos a partir do repositório. Então, por exemplo, quando você entrar no meio de um projeto, uma das primeiras coisas que a equipe de desenvolvimento vai falar para você fazer
é justamente fazer um checkout do repositório para o seu computador, para que você possa assim trabalhar no projeto. O termo commit é provavelmente o que você vai ouvir e falar mais vezes. Ele significa salvar em algum repositório as mudanças realizadas em arquivos locais. Por exemplo, quando você terminar de implementar uma nova funcionalidade no projeto, você vai fazer um commit dessa mudança para o repositório. O termo branch é o mais complexo desses que a gente vai citar aqui hoje. Ele indica uma bifurcação, ou seja, é como se fossem criadas duas cópias de um mesmo arquivo, ambas mantidas no sistema de controle de versão, e elas passassem a ser alteradas de formas independentes. Vamos tentar deixar mais claro esse conceito de branch. Imagine que no repositório exista um arquivo chamado receitas.txt com mais de 100 receitas de comidas doces e salgadas. Novas receitas precisam ser adicionadas nesse arquivo, e para organizar o trabalho, fica decidido que a primeira coisa será separar o trabalho em duas frentes, uma de receitas salgadas e outra de receitas doces. Nesse momento, podem ser criadas duas branches. Em uma, o arquivo receitas.txt só terá receitas de comidas salgadas, e na outra, somente de doces. Dessa forma, uma nova receita de salgado pode ser incluída, enquanto a outra versão do arquivo, somente com receitas doces, também recebe uma nova receita. Dessa forma, as duas cópias do mesmo arquivo terão conteúdos diferentes e poderão ser editadas simultaneamente sem que haja interferência de uma na outra. Voltando para o nosso vocabulário comum, o próximo termo é merge, que significa integrar alterações diferentes feitas em um mesmo arquivo. Vamos ver isso melhor com um exemplo. Lembra do nosso arquivo de receitas? A operação de merge, nesse caso, seria a integração das receitas salgadas com as doces, gerando uma nova versão do arquivo receitas.txt que inclui tanto salgados quanto doces. Quando um merge é realizado, é possível que ocorra um ou mais conflitos. Um conflito é gerado quando duas pessoas modificam uma mesma linha de um arquivo. Assim, o sistema de controle de versão não tem como adivinhar qual das duas mudanças deve ser mantida. Por isso, nesse caso, nós dizemos que um programador deve resolver o conflito. O último termo que vamos falar é diff, que nada mais é do que a diferença entre duas versões de um mesmo arquivo. Para visualizarmos melhor esse conceito de diff, vamos ver um exemplo novamente com comida. Nós temos um arquivo chamado brownie.txt que possui uma receita de brownie. Depois que a receita foi testada, foi concluído que alguns ajustes seriam necessários para que o brownie ficasse mais gostoso. Por isso, esse arquivo foi editado. Como vocês podem ver, tanto alguns ingredientes foram modificados, quanto o método de preparo. Vamos ver ao lado o diff entre essas duas versões da receita. As linhas em vermelho são as linhas que foram removidas pela edição, enquanto que as linhas azuis são as linhas adicionadas. As demais linhas, em preto, são as linhas que não sofreram nenhum tipo de mudança. Aproveitando que estamos vendo esse exemplo, vale mencionar que o sistema de controle de versão trabalha com armazenamento de deltas. Ou seja, quando você modifica um arquivo, como esse que a gente está vendo aqui, e faz um commit para o repositório, o que o sistema de controle de versão armazena são as diferenças entre o arquivo original e o que você acabou de mandar. Antes de a gente encerrar esse vídeo, eu queria apenas mencionar que existem no mercado muitos softwares de controle de versão, como por exemplo o Mercurial, o Git e o Subversion, que é mais conhecido como SVN. Cada um tem as suas próprias características e diferenças, mas os conceitos que nós vimos até aqui servem de base geral. A partir do próximo vídeo, nós vamos começar a falar especificamente de Git e veremos na prática como usar esse sistema de controle de versão.